Olá! Experimentos de negócios explodiram na última década, principalmente os digitais, como os testes A/B. E por um bom motivo. A experimentação permite aplicar o método científico para reduzir a incerteza nos negócios. A gente deve lançar esse produto? Qual é a mensagem que maximiza o engajamento do consumidor? Essa ferramenta vai gerar um retorno suficiente para justificar o investimento? Só que os líderes empresariais normalmente têm a impressão de que a experimentação é um processo simples e que depois de executado vai gerar dados que mostram claramente a resposta procurada. Só que não é assim. Aliás, essa mentalidade é perigosíssima porque ela gera uma confiança enorme baseada em dados que normalmente são defeituosos. Por isso, na minha empresa, a gente separa esses experimentos da nave-mãe. Por um lado, temos um navio grande que tem seus processos estabelecidos, orçamentos, hierarquias, estabilidade operacional. Por outro, criamos pequenos barquinhos exploradores com verbas próprias, normalmente até separados do dia a dia. Temos até um outro local físico onde os experimentos são realizados e só depois que eles se provam bem-sucedidos é que são incorporados à rotina da empresa. Eu vou ilustrar com uma situação que aconteceu comigo alguns meses atrás. Eu decidi testar uma nova tecnologia para fazer a captação de clientes potenciais, proposta por um fornecedor que encontrei numa feira. A ideia dele era colocar um número X de pessoas vinculadas ao nosso setor comercial, ensinar a elas um roteiro de abordagem mais do que testado e implementar uma ferramenta online de monitoramento e controle para fazer toda a coisa funcionar, que é o que eles vendiam, aquele software. A promessa era que cada um desses agentes ia gerar pelo menos 10 novos leads por dia e ia converter pelo menos 10% em vendas reais. Fazia tudo sentido. Então eu pagaria R$1.000 cada agente e ia vender 50, 100 vezes esse valor. Parecia muito bom. Só que já sou gato escaldado com essas promessas mágicas, então eu propus a ele um pequeno teste com apenas 2 pessoas e apenas 3 meses antes de fechar o contrato anual que eles queriam. Depois, se funcionasse, a gente expandia. Muito bem, começou daqui, começou de lá. Fazendo história curta, cada prospector gerou menos de 1/3 dos leads prometidos e no final de 4 meses, sem nenhuma venda, a gente decidiu encerrar a operação. E não foi a primeira vez, nem será a última que um experimento afunda, porque experimentos são testes e testes, por definição, geram falhas. Mas eles são absolutamente necessários para a evolução da empresa, porque se você não puder errar, também não vai ter chance de acertar. O problema é que se você não tomar alguns cuidados, as falhas podem comprometer o seu negócio. É aquela coisa de que o que não te mata te fortalece, que é totalmente certa, mas tem que tomar cuidado para não morrer na primeira tentativa, né? Muito bem. Por isso eu vou falar nesse vídeo de 5 itens que eu considero essenciais para você estabelecer um laboratório de inovação na sua empresa. O primeiro é poder medir os resultados. Se você não puder avaliar o retorno de um anúncio, por exemplo, não tem como saber se ele foi realmente eficaz. O meu time de marketing decidiu colocar um painel de parede inteira no aeroporto do Galeão. Ficou 2 meses lá. No final desse período, a gente não tinha como medir se o investimento tinha valido a pena ou não. Isso não é um experimento. É marketing, porque algum impacto na construção da marca teve. Mas não pode ser considerado um experimento, porque a gente não tem como medir o resultado daquele painel. Então eu repito, para considerar um experimento, você tem que poder medir o resultado. O segundo é o poder de interpretar os resultados. E para isso, às vezes, a gente precisa de um bom intérprete. Eu já vi muita gente deixar que a análise dos resultados seja feita pelo time de marketing ou pelo gerente de produto. Só que essas pessoas não têm influência estatística para projetar, implementar e analisar adequadamente experimentos. Especialização em estatística é uma habilidade necessária para entender corretamente os resultados de uma experiência. Quando o seu especialista em estatística discute uma análise, por exemplo, ele usa termos como falso positivo, falso negativo, tamanho da amostra, abrangência e outros conceitos que são fundamentais para determinar o real impacto dos resultados daquilo no seu negócio. Terceiro, construa uma área de testes. Antes de você apostar alto em qualquer coisa, tente projetar e executar aquilo num ambiente controlado, que não comprometa o restante do negócio se falhar. Por exemplo, antes de enviar um e-mail para a base inteira, faça um teste com uma pequena parte dos destinatários, ou mostre para o seu pessoal interno.
Às vezes o experimento é difícil e os resultados não têm valor para o negócio, mas a experiência ajuda a entender melhor as variáveis envolvidas. Na experimentação, você precisa andar antes de correr. Uma vez eu mentorei um empreendedor que teve a ideia de usar taxistas para entregas rápidas de lojas que não tinham serviço de entregas. Algo como o que hoje faz o Rappi ou o Uber Delivery, mas na época em que esse serviço não existia. Para testar o processo, ele escolheu meia dúzia de estabelecimentos próximos a um ponto de táxi e deixou uma quantia em dinheiro lá para o taxista. Então, à medida que os pedidos chegavam no site, ele ligava para os estabelecimentos, fazia a compra usando cartão de crédito por telefone e depois mandava o taxista entregar usando o pré-pago dele. Claro que isso aí não funciona para volumes altos, mas mostrou algumas vulnerabilidades do negócio que fez ele mudar o esquema. Então, experimentação é isso, é um ambiente controlado. O quarto item é criar um comitê diversificado. Um experimento é algo novo. Então, é importante você poder analisar os resultados de vários pontos de vista. Porque se você olhar só da sua perspectiva, você vai estar limitando. Por isso é importante criar um time o mais diverso possível. E quando eu falo em time diverso, eu me refiro a gênero, a orientação sexual, a religião, a camada social e tudo mais que puder vir à sua cabeça. Junte-se a pessoas que pensem diferente de você, que vejam o mundo com outros olhos, com outras lentes. O quinto item é garantir tempo, mais do que dinheiro. Eu costumo dizer que nada é fácil. Até as coisas mais simples são mais difíceis do que quando a gente planeja. E eu já vi experimentos que tinham tudo para dar certo, precisarem ser encerrados simplesmente porque acabou o prazo que eles tinham para provar resultados. Aqui na Nasajon eu faço projetos de 3 meses e eventualmente estendo por mais 3, mas a minha reserva é sempre para no mínimo 1 ano. Então, resumindo, 1. Experimente só se você puder medir os resultados. 2. Garanta que um especialista possa interpretar esses dados. 3. Certifique-se de ter um terreno de testes que não comprometa o negócio se algo der errado. 4. Monte um time diversificado que possa ver resultados de pontos de vista diferentes. E 5. Garanta tempo mais do que dinheiro. Agora, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Assim eu vou saber que vale a pena continuar produzindo outros como este. Até a próxima!